Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos que nos acompanham para mais uma escola bíblica dominical. Nesta lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Esta lição de número 11, ela será ministrada no dia 14 de dezembro de 2025 e neste dia comemora-se o Dia da Bíblia. Este Dia da Bíblia ele teve a sua origem na Grã-Bretanha em 1549 e no Brasil em 1850 foi fixado o segundo domingo de dezembro para as comemorações. Muitos lugares têm feito preparativos para este dia, para a comemoração do Dia da Bíblia. Alguns pastores têm feito campanha de leitura bíblica, tirando uma semana para a leitura da palavra de Deus. E me lembro de um pastor que ele fez uma campanha de leitura bíblica e quando chegou no livro do Apocalipse, ele fez todo o Novo Testamento e quando chegou no encerramento desta campanha, com toda a igreja lendo o livro do Apocalipse, a glória do Senhor se manifestou na igreja, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, outras foram renovadas pelo poder da palavra cristã. Já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Estamos falando de Americana, São Paulo. E nesta lição nós temos uns pontos a serem tratados. Por exemplo, disciplina. O que seria disciplina? Como que nós vamos nos preparar espiritualmente? Como exercitar a força interior do nosso espírito? Como disciplinarmos isto? É isso que estaremos comentando nesta microaula. No tópico primeiro da nossa lição, nós vamos ver piedade e as disciplinas cristãs. Eu acho interessante o texto aqui de Tiago, na primeira carta de Paulo a Tiago, capítulo 4 e no versículo 6, que vai dizer assim: e propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Isso mostra que o exercício da nossa piedade está fundamentalmente ligada na palavra do Senhor, na leitura da palavra, na meditação da palavra. E a palavra, nós temos ainda a questão da piedade, ela vem do termo grego, eusebia, e também sebonai, um sentido de temor, de reverência, de respeito, de amor a Deus. E este amor a Deus, a Cristo, esse amor a Deus, esse amor a Cristo, nos leva também à meditação na palavra de Deus. E isso passa a criar em nós hábitos saudáveis para nos preparar contra as adversidades que nos cercam. Nós temos aqui a questão da piedade, ela vai falar, digamos assim, que seria o amor em exercício. O amor em exercício, na prática, vivido, tanto do homem para com Deus, quanto do homem para com o homem. No cumprimento daquele versículo, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, isto está ligado diretamente à palavra piedade. A piedade, ela traduz isto e ela apresenta, como o nosso comentarista aborda, a questão interna e a questão externa. Aqui, até na sinopse aqui da nossa lição, vai dizer o seguinte: a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais, como oração, jejum e leitura na palavra. Então, nesses pontos que nós vamos encontrar o nosso respaldo acerca da piedade. Como nos fortalecer na piedade, como exercitar a piedade na nossa vida cotidiana. No tópico 2 da nossa lição, vai dizer assim: o desafio das disciplinas espirituais.
Aqui nós vemos uma analogia com o corpo. Analogia com o corpo. Há pessoas que elas praticam exercícios físicos e se tornam aquelas pessoas musculosas, aquelas pessoas com os músculos definidos pela repetição do exercício físico. Paulo vai dizer assim: o exercício corporal para pouco aproveita. É claro que hoje nós estamos vivendo numa sociedade narcisista. Muitos têm colocado o corpo como um verdadeiro ídolo e as pessoas estão até adotando a prática de jejuns intermitentes, não para agradar a Deus, mas para modelar o corpo, para apresentar, para ter um corpo apresentável, que chame a atenção dos outros olhos. Isto é vaidade pessoal. Não que o homem, não que a mulher, não que o jovem, não que nós não devamos cuidar do nosso corpo. Devemos sim, até porque a palavra de Deus, ela vai dizer assim, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aquele que não cuida do templo, aquele que destruir este templo, o Senhor o destruirá. Então, nós temos sim que cuidar do templo, porém, não podemos colocá-lo acima da nossa comunhão com Deus e da nossa vida espiritual. Por exemplo, Deus, ele nos dá a maneira para fortalecermos espiritualmente, e é através do exercício da piedade. De que maneira? Quando nós começamos a ler a palavra, a fazer jejuns e a também, veja bem, lendo a palavra, orando e jejuando. Precisamos, por exemplo, nós há uns anos atrás, eu quero passar aqui um testemunho de vida que tivemos. Deus sabia do problema, da adversidade que nós enfrentaríamos no futuro. E Deus então, ele me desperta naquele ano, logo no começo do ano, a meditar na sua palavra. E Deus então me despertou, tanto a mim quanto a minha esposa, para orarmos e jejuarmos. E começamos a fazer esta prática de jejum, oração e leitura bíblica, além do culto doméstico com os nossos filhos. Porém, chegou num dado momento que Deus, ele fala com a minha esposa. O Espírito Santo fala com ela para que ela fizesse o jejum de Esther. Nós já estávamos numa campanha de jejum e oração, já há alguns dias. E quando chegou na quinta-feira, começamos o jejum e ao final, o Espírito Santo disse para continuarmos o jejum. Aí continuamos o jejum até na noite da quinta para sexta, também na sexta-feira, e ao final da sexta eu entreguei o jejum. E o Senhor disse para ela: vá até o sábado, até amanhã, em outras palavras, completando os 3 dias como Esther assim o fez lá na Pérsia. E agora ela prepara e ela segue esse jejum de Esther, né, como Esther havia feito, sem comer e sem beber, por 3 dias e 3 noites seguidas. E quando chegou no sábado, nós preparamos o almoço, e quando assentamos à mesa, já por volta das 3 a 4 horas da tarde do sábado, para fazer a entrega do jejum, ela então, Deus ali assentado à mesa, nós fizemos o nosso culto doméstico. A glória de Deus manifestou, e aquele culto, que seria aquela oração simples, por alguns momentos, Deus estendeu aquele culto entre mim, a minha esposa e meus 2 filhos que estavam à mesa comigo. Ali nós fizemos um culto que durou 1 hora. Na entrega daquele jejum, a glória de Deus tomou conta da cozinha aonde nós estávamos assentados. E Deus, após isso, o Senhor falou comigo para que fosse meditar na palavra de Deus. E eu comecei então um novo propósito para fazer a leitura da Bíblia. E naquele mês de março eu comecei a ler a Bíblia.
E quando foi em junho, eu já havia lido a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E neste período, o Senhor me despertou a fazer 50 horas de oração. Não 50 dias, mas 50 horas de oração. E assim o fizemos. Mas quando terminamos, as nossas campanhas foram até no final do mês de maio. Me recordo que eu terminei a leitura bíblica por volta do dia 25, antes do dia 31 de maio. E no final deste mês, no começo do mês de junho, meu filho foi diagnosticado com câncer. E foi uma luta que eu nunca imaginei que passaria por ela. E por fim, o Senhor o recolhe no começo, em janeiro de 2004. Deus então, Ele mostra para nós, Ele nos prepara que essa vida que nós temos, nós precisamos preparar. O Senhor nos leva a situações para enfrentar as lutas. Por isso, quando você sentir no teu coração o desejo de ir para a palavra, vá para a palavra. Para orar, vá orar. Quando o Senhor falar algo contigo para o jejum, vá jejuar, porque você não sabe do teu amanhã, mas o nosso presente, o nosso futuro estão todos nas mãos de Deus, e Deus conhece o nosso passado. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui o desafio desta disciplina espiritual se faz necessário, porque Deus ele nos prepara para as adversidades. E alguém pode dizer assim: ah, mas o Senhor fez essa campanha, leu a palavra, jejuou, orou, e por que Jesus levou o seu filho? Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus, mas após o Senhor levar o nosso filho, o que Deus faz? Deus tem marcado o nosso ministério, tanto o meu quanto da minha esposa, com curas divinas. Quantas curas o Senhor tem realizado nas ministrações da palavra. Deus curou várias pessoas de câncer nesse período. Por quê? Através da nossa intercessão. Não porque somos, mas porque Deus é. Porque Deus é, e quando você se coloca na presença de Deus, na sua disciplina cristã, na sua disciplina espiritual, o mundo espiritual, ele abre janelas, ele abre portas, e ele faz com que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Então nós temos que ter, independente de situações ministeriais, independente de qualquer coisa, nós precisamos ter essa disciplina para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, porque dependemos inteiramente de Deus. Ninguém é por si só alguma coisa, mas Deus é tudo em nossas vidas. No tópico 3 da nossa lição, vai falar as disciplinas e a luta espiritual. Aqui está falando das batalhas espirituais. Há pessoas que elas fazem aquelas campanhas, descarrego e fogueira santa, não é nada disso. Não é nada disso. Quando nós falamos as nossas guerras espirituais, isso mostra que Jó, por exemplo, um exemplo disso é Jó. Jó, ele enfrentou uma batalha espiritual que ele não sabia de onde vinha aquela batalha. Ele não sabia a origem daquela batalha. Mas a origem daquela batalha foi o testemunho de Deus para o diabo, dizendo quem era Jó. E Jó não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava no meio daquele embate espiritual. Então muitas coisas acontecem no nosso entorno que nós não imaginamos. E por isso que precisamos de uma batalha espiritual, ou melhor, estarmos preparados para a batalha espiritual. Por exemplo, nós podemos olhar na Bíblia Sagrada o fato de quando Senaqueribe, ele tenta invadir Judá. Naquele momento, Senaqueribe escreve carta, afronta a Deus, afronta todo mundo ali sobre as muralhas de Jerusalém. E naquele momento, as cartas chegam a Ezequias, ele vai ao templo e ele lança aquelas cartas e vai dizer: olha aqui, Senhor, o que o rei da Síria tem feito. Ele tem destruído vários deuses, porque não eram deuses, mas tu és Deus. E ali o profeta Isaías,
Ele vem com a mensagem de Deus para Ezequias, dizendo que Senaqueribe não entraria na cidade. E naquela noite o Senhor manda um anjo, e aquele anjo mata 185 mil soldados assírios. Deus, ele faz essas coisas. Isso é guerra, isso é batalha espiritual. O caso de Josafá, quando aquele pessoal veio ao seu encontro e ele não tinha condições, e ele então vai para a casa de Deus e ora, e ele estava em pecado? De maneira alguma. Quando nós olhamos os capítulos 17, 18 e 19 de 2 Crônicas, nós vamos ver ali o que Josafá havia feito. Ele havia feito grandes obras, ele havia organizado ali tanto as coisas de Deus quanto as coisas do rei. E a Bíblia vai dizer depois disso, ou seja, depois dessas coisas, depois que ele fez tudo o que era para ser feito, levantou-se a batalha espiritual. Se você está sendo prosperado, se você está sendo abençoado, não quer dizer que está livre dos ataques do inimigo. Nós estamos em todo tempo, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais alvo nos tornamos dos ataques do inimigo. Porém, ele ataca, mas também estamos preparados para vencer. E neste caso, Josafá, ele vai dizer no capítulo 20, no versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Por quê? Porque Jaziel havia levantado no meio da congregação e havia dito: nesta batalha não tereis que pelejar, porque Deus pelejaria por Judá. E quando ele sai para a batalha, ele se aconselha com os anciãos e fala: já que a batalha é do Senhor, nós vamos sair com um coral para louvar e adorar ao Senhor, porque a sua benignidade ela dura para sempre. E ali vemos uma batalha espiritual que foi vencida. O caso de Paulo e Silas, quando estavam ali em Filipos, algemados no tronco, foram açoitados injustamente, e ali no tronco, qual foi a arma que eles utilizaram? Orando e louvando ao Senhor Jesus. E o Senhor manda um terremoto, abala os templos, e abala aquele cárcere, e agora os fundamentos são movidos, as correntes, as cadeias se soltam, as portas se abrem, e agora eles poderiam fugir, mas eles não fugiram. E ali resultou na salvação daquele carcereiro. E aquela palavra que nós utilizamos tanto quando vamos evangelizar: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É o que Paulo fala para aquele homem quando ele pergunta atônito: e o que farei? Ele fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então as batalhas espirituais, elas estão à nossa espreita a cada manhã. Porém, a nossa disciplina espiritual nos leva a um preparo para enfrentar todos os ataques do diabo. E aí cumpre-se o que o salmista falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Assim, nós chegamos para concluir a nossa lição, dizendo: as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância, resistência às distrações do mundo atual. Às vezes a pessoa passa nas redes sociais 4, 5, 6 horas por dia e não consegue orar 5 minutos, não consegue separar 10 minutos para fazer uma leitura bíblica. Então vamos estar voltados para Deus, ajustando a nossa disciplina espiritual para que possamos continuar vitoriosos até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém.